Olá, entusiastas do horror. Como vocês estão? Desejo que muito bem. Hoje vou contar para vocês um conto de terror, um conto clássico, de um grande e consagrado autor, H.P. Lovecraft. Seja você um cético ou um crente no sobrenatural, você terá o seu sistema límbico te fazendo sentir medo. Esse conto se chama Do Além, de H.P. Lovecraft. Horrível, para além de qualquer concepção, foi a mudança por que passou meu melhor amigo, Ralph Ward Tillinghast. Eu não o vira desde aquele dia, 2 meses e meio antes. Quando ele me falou da meta em direção à qual suas pesquisas físicas e metafísicas se encaminhavam, e quando respondeu à minha demonstração de espanto e medo, expulsando-me de seu laboratório e de sua casa, num estouro de raiva fanática. Eu sabia que ele agora passava a maior parte do tempo fechado em seu laboratório no sótão, com aquela maldita máquina elétrica, comendo pouco e afastado até mesmo dos seus próprios empregados. Mas não pensara que um período tão breve de 10 semanas pudesse alterar e desfigurar de tal maneira uma criatura humana. Não há nenhum prazer em ver um homem garboso tornar-se magro de repente, e é pior ainda quando a pele flácida começa a amarelar ou a acinzentar, os olhos fundos esgazeados, brilhando de modo sobrenatural, a testa enrugada e coberta de veias, e as mãos trêmulas e contorcidas. E se, adicionado a isso, houver um desalinhado repulsivo, uma desordem louca do vestir, moitos de cabelos, escuros mas esbranquiçados nas narinas, e uma sombra de barba não aparada sobre um queixo que sempre fora cuidadosamente barbeado, o efeito cumulativo será chocante. Esse era o aspecto de Ralph Ward Tillinghast, na noite em que sua mensagem pouco coerente me trouxe até sua porta depois de semanas de exílio. Tal era o espectro que tremia enquanto me fazia entrar, uma vela na mão, a olhar furtivamente por sobre o meu ombro, como se estivesse receoso de alguma coisa invisível na sua casa antiga e solitária, situada ao fundo da Benevolent Street. Para Crawford Tillinghast, ter um dia estudado ciência ou filosofia fora um erro. São coisas que deveriam ser deixadas para o investigador impessoal e frio, pois oferecem 2 alternativas igualmente trágicas ao homem de sentimento e ação: desespero, se fracassa em sua busca, e terrores indizíveis e inimagináveis se obtém sucesso. Tillinghast fora presa do fracasso, da reclusão e da melancolia. Mas agora eu sabia, entre receios repelentes de minha parte, que ele havia sido presa do sucesso. De fato, eu o tinha alertado 2 semanas antes, quando aventou, num ímpeto, a história do que eu estava prestes a descobrir. Tornara-se vermelho e excitado, falando num tom de voz muito alto e antinatural, embora sempre pedante. O que sabemos? Ele dissera. Sobre o mundo e o universo ao nosso redor? Nossos meios de receber impressões são absurdamente escassos, e nossas noções dos objetos que nos cercam são infinitamente estreitas. Vemos as coisas somente na medida em que somos construídos para vê-las, e não podemos fazer ideia alguma de sua natureza absoluta. Com 5 débeis sentidos, queremos compreender o cosmo ilimitadamente complexo, enquanto outros seres, com uma gama de sentidos diferentes, mais amplas ou mais potentes, não apenas poderiam ver de modo diferente as coisas que vemos, como também ver e estudar mundos inteiros de matéria, energia e vida que jazem próximos de nós, mas que não podem ser detectados com os nossos sentidos. Sempre acreditei que tais mundos estranhos, inacessíveis, existem colados aos nossos cotovelos. E agora que encontrei um modo de romper as barreiras, não estou blefando. Dentro de 24 horas, aquela máquina sobre a mesa gerará ondas que agirão sobre órgãos ignorados dos sentidos que existem em nós, como vestígios atrofiados e rudimentares. Essas ondas abrirão para nós inúmeros panoramas desconhecidos do homem e muitos desconhecidos de qualquer coisa que consideramos como vida orgânica.
haveremos de ver aquilo para o qual os cachorros uivam na escuridão, aquilo para o qual os gatos levantam suas orelhas após a meia-noite. Veremos essas coisas e outras coisas que nenhuma criatura que respira jamais viu. Vamos saltar sobre o tempo, o espaço e as dimensões, e sem mover nossos corpos, espiar o fundo da criação. Quando Tillinghast disse essas coisas, eu disfarcei, pois conhecia-o bem o suficiente para ter muito mais receio do que admiração. Mas ele era um fanático, e expulsou-me da sua casa. Agora ele não era menos fanático, mas seu desejo de falar sobrepujava o sentimento e o ressentimento. E ele me escrevera num tom imperativo, com uma caligrafia quase legível. Quando penetrei na casa desse amigo, tão subitamente metamorfoseado numa gárgula vacilante, infectou-me o terror que parecia espreitar em meio a todas as sombras. Era como se as palavras e crenças expressas 10 semanas antes se encarnassem na escuridão que cercava o pequeno círculo de luz da vela, e senti-me mal diante da voz ouca e alterada de meu anfitrião. Desejei que os criados estivessem por perto, e não gostei quando ele disse que todos tinham deixado a casa havia 3 dias. Pareceu estranho que o velho Gregory, ao menos ele, pudesse desertar de seu senhor sem dizer isso a um amigo tão próximo como eu. Era ele que me dava toda a informação que tive sobre Tillinghast depois que, furioso, ele me expulsou. No entanto, logo obriguei meus medos a se subordinarem à minha curiosidade e fascinação. O que é que Crawford Tillinghast queria de mim agora? Eu podia até conjecturar, mas de que ele tinha um segredo ou descoberta estupenda para revelar, disso eu não duvidava. Antes eu protestara contra sua perquisição indiscreta do impensável, e agora que ele evidentemente tivera algum tipo de sucesso, eu quase compartilhava seu espírito, por mais terrível que pudesse ser aquele custo da vitória. Seguindo a luz vacilante da vela, que a mão daquela paródia trêmula de homem segurava, subi em direção à escuridão vazia da casa. A eletricidade parecia ter sido desligada, e quando perguntei ao meu guia, ele disse que era por um motivo bem definido. Seria demais. Eu não usaria. Ele continuava a murmurar. Notei em especial esse seu novo hábito de murmurar, pois ele não era do tipo que eu fazia. Entramos no laboratório no sótão e observei aquela detestável máquina elétrica a cintilar com uma luminosidade doentia, sinistra, violeta. Estava conectada a uma potente bateria química, mas não parecia receber corrente, pois eu me lembrava de que em seu estágio experimental ela tinha roncado e ciciado quando posta em ação. A resposta à minha pergunta, Tillinghast sussurrou que esse brilho permanente não era elétrico em nenhum sentido que eu pudesse entender. Ele me fez sentar próximo à máquina, de modo que ela ficou à minha direita, e acionou um comutador que ficava por baixo de uma profusão de bulbos de vidro. Os estralejos usuais começaram. Tornava-se um gemido, e terminaram num rumor monótono, tão suave que dava a impressão de retornarem ao silêncio. Entre mentes, a luminosidade aumentou, diminuiu, até assumiu uma tonalidade pálida e inusitada, ou uma mistura de cores que eu não podia descrever ou situar em qualquer espectro de cores que eu conheço. Tillinghast tinha estado a me observar, notando minha expressão de perplexidade. Sabe o que é isso? Ele murmurou. Isso é ultravioleta. E gargalhou ao ver a minha surpresa. Pensou que ultravioleta era invisível? E é. Mas você pode vê-lo. E há muitas outras coisas. Agora, ouça-me. As ondas dessa coisa,
estão despertando em você 1000 sentidos adormecidos. Sentidos que você herdou de éons de evolução, desde o estado dos elétrons errantes até o estado da humanidade orgânica. Eu vi a verdade e pretendo mostrá-la a você. Faz ideia de como elas parecem? Claro que não. Vou dizê-lo a você. Aqui, Tillinghast sentou-se também, de frente para mim, segurando sua vela e olhando-me perversamente nos olhos. Seus órgãos sensórios existentes, ouvidos primeiro, suponho, captarão muitas das impressões, pois estão intimamente conectados com os órgãos adormecidos. Então haverá outros. Já ouviu falar da glândula pineal? Rio-me dos ingênuos endocrinologistas pretensiosos e comparsas iludidos dos freudianos. Essa glândula é o órgão sensório por excelência. Eu o descobri. É como uma visão e transmite imagens visuais ao cérebro. Se você é normal, esse será o modo como você obterá a maior parte, refiro-me à maior parte da evidência do além. Olhei em volta, um imenso sótão, com a parede alta ao sul, obscuramente iluminada por raios que os olhos cotidianos não podiam ver. Os cantos, mais distantes, eram pura sombra, e o lugar inteiro mergulhava numa irrealidade nevoenta que obscurecia sua natureza e convidava a imaginação ao simbolismo e à fantasmagoria. Durante o longo intervalo em que Tillinghast permaneceu em silêncio, tive um devaneio de estar num incrível e vasto templo de deuses, há muito desaparecidos. Um edifício vago de inúmeras colunas de pedra negra, que se elevavam de um piso de lajes úmidas até alturas de nuvens, que ficavam para além da minha visão. A imagem me pareceu bastante vívida por algum tempo, mas gradualmente deu lugar a uma concepção mais horrível. Aquela da solidão extrema e absoluta do espaço infinito, inescrutável e silencioso. Parecia haver um vazio e nada mais. E senti um medo infantil que me fez sacar do bolso, junto ao peito, um revólver que passei a carregar desde que fora assaltado na East Providence. Então, das mais distantes regiões do remoto, o som deslizou suavemente para dentro da existência. Era infinitamente débil, sutilmente vibrante e inequivocadamente musical, mas continha um não sei o que de indizível, selvagem, que fazia com que o seu impacto parecesse uma tortura delicada de todo o meu corpo. Vieram-me sensações que era como se alguém pisasse vidro moído no chão. Simultaneamente, desenvolveu-se alguma coisa como um sopro frio que aparentemente passava por mim, vindo do som distante. Enquanto, sem fôlego, aguardava, percebi que tanto o som quanto o vento estavam aumentando, o efeito assemelhando-se ao de ter sido atado a um par de trilhos no caminho de uma gigantesca locomotiva que se aproximava. Comecei a falar a Tillinghast, e quando o fiz, todas as impressões incomuns se desvaneceram abruptamente. Vi apenas o homem, as máquinas cintilantes e o cômodo penumbroso. Tillinghast ria de um jeito repulsivo para o revólver, que eu sacara quase inconscientemente, mas pela sua impressão compreendi que ele tinha visto e ouvido tanto quanto eu, se não até mais. Murmurei o que eu tinha experimentado e ele me instruiu para que permanecesse o mais quieto e receptível possível. Não se mova, ele me advertiu, pois nesses raios tanto podemos ver quanto sermos vistos. Eu lhe disse que os servos foram embora, mas não lhe disse como, não foi mesmo? Foi aquela governanta de cabeça dura. Ela acendeu as luzes no térreo depois que eu avisei para não fazer isso, e os arames captaram vibrações empáticas.
Deve ter sido amedrontador. Pude ouvir os gritos daqui de cima, a despeito de tudo o que via e ouvia vindo de outra direção. E mais tarde foi pavoroso encontrar aqueles montes vazios de roupa por toda a casa. Isso mesmo, roupas da senhora, mas sem senhora lá dentro. As roupas da senhora Dick estavam próximas do computador de luz da sala. Eis como eu soube o que ela fizera. Pegou-os a todos. Mas, desde que não nos movamos, estamos razoavelmente seguros. Lembre-se de que estamos lidando com um mundo medonho, no qual somos praticamente indefesos. Fique quieto. O choque combinado das revelações e da intimidação abrupta deu-me um tipo de paralisia. E no terror, minha mente se abriu de novo para as impressões que vinham do que Tillinghast chamou de além. Um vórtice de som e movimento me envolvia agora. Imagens confusas surgindo diante dos meus olhos. Eu via os contornos imprecisos do cômodo, mas de algum ponto do espaço parecia jorrar uma coluna fervilhante de formas irreconhecíveis, ou de nuvens, penetrando no teto sólido, num ponto adiante, à minha direita. Então vislumbrei o templo, como efeito novamente, mas dessa vez os pilares subiam em direção a um oceano aéreo de luz, o qual despejava um raio de luz ofuscante por todo o caminho da coluna de nuvens que eu vira antes. Depois disso, a cena tornou-se quase inteiramente caleidoscópica, e na profusão de visões, sons e impressões sensoriais não identificadas, senti que estava prestes a me dissolver ou, de algum modo, a perder a minha forma sólida. De um determinado lance, eu hei de lembrar, para sempre. Pareceu-me ter visto, por um instante, uma nesga de estranho céu noturno repleto de esferas cintilantes rodopiantes, e quando desapareceu, vi que os sóis brilhantes formavam uma constelação ou galáxia, de formas definidas, sendo essa forma o rosto distorcido de Crawford Tillinghast. Noutra ocasião, senti que as coisas imensas e animadas se arrastavam para além de mim e às vezes caminhavam ou vogavam através do meu corpo, supostamente sólido. E pensei ter visto Tillinghast olhar para elas como se seus sentidos mais bem treinados pudessem captá-las visualmente. Lembrei-me do que ele dissera acerca da glândula pineal e me perguntei o que ele via com esse olho sobrenatural. De súbito, senti-me também possuído por uma espécie de visão aumentada. Por cima e ao longo do caos luminoso e sombrio que se elevava, uma imagem que, embora vaga, continha elementos de consistência e permanência aparecia. Era de fato algo familiar, pois a parte incomum estava superposta à cena comum e terrestre. Tal como uma imagem de cinema se pode projetar sobre uma cortina pintada de um teatro, por exemplo. Vi o laboratório do sótão, a máquina elétrica e a forma indistinta de Tillinghast em frente a mim, mas de todo o espaço não ocupado por objetos familiares, sequer a menor porção estava vaga. Formas indescritíveis, vivas ou não, se misturavam numa desordem repulsiva, e perto de cada coisa conhecida havia mundos inteiros de entidades alienígenas e ignotas. Igualmente, parecia que todas as coisas conhecidas estavam na composição de outras coisas desconhecidas e vice-versa. Mais à frente, entre os objetos vivos, havia monstruosidades pretas, semelhantes a medusas, que estremeciam languidamente com as vibrações da máquina. Manifestavam-se numa profusão nauseante, e eu vi, para o meu horror, que se imbricavam, que eram semifluidos e capazes de passar através uma das outras, e daquilo que conhecemos como sólidos. Essas coisas jamais paravam. Antes, pareciam flutuar, sempre com algum propósito maligno, ao que parecia.
Às vezes, davam mostras de devorar-se umas às outras, o atacante lançando-se sobre sua vítima e instantaneamente fazendo-a desaparecer de vista. Trêmulo, entendi o que tinha feito desaparecer aqueles infelizes criados, dos quais restaram apenas as suas roupas. E não podia expulsar a coisa de minha mente enquanto lutava para observar outras propriedades do mundo, há pouco tornado visível, que existe incógnito à nossa volta. Mas Tillinghast tinha estado a me observar, e agora falava. Você as vê? Você as vê, não é? Vê as coisas que flutuam e se precipitam à sua volta a cada momento de sua vida. Vê as criaturas que formam o que os homens chamam de ar puro e de céu azul? Não tive sucesso em romper a barreira. Não mostrei a você mundos que outros homens jamais chegaram a ver? Ouvi seu grito através do horrível caos e olhei para a face selvagem que tão ofensivamente se colocava à minha. Seus olhos eram poços em chamas e me fitavam com aquele que, logo entendi, era apenas o mais profundo ódio. A máquina ali ronronava de maneira horrorosa. Pense que essas coisas rastejantes arrebataram os meus criados, não é? Tolo, elas são inofensivas. Mas os criados desapareceram, não é? Você tentou me impedir. Você desencorajou a mim mesmo quando precisei de cada gota de incentivo que eu pudesse obter. Você teve medo da verdade cósmica, seu maldito covarde. Mas agora eu o peguei. O que foi que levou os criados? O que os fez berrar tão alto? Não sabe, não é? Logo, logo saberá. Olhe para mim, ouça o que eu digo. Supõe você que existem mesmo tais coisas como tempo e magnitude? Acredita mesmo que existem tais coisas como forma e matéria? Eu lhe digo, você atingiu profundidades que o seu pequeno cérebro não pode conceber. Vi para além das fronteiras do infinito e arrastei demônios das estrelas. Conduzi as sombras que perambulam de mundo para mundo para semear a morte e a loucura. O espaço me pertence, está me ouvindo? As coisas estão à minha caça agora. As coisas que devoram e dissolvem. Mas eu sei como ludibriá-las. É a você que elas pegarão, como fizeram com os criados. Está tremendo, caro senhor. Eu lhe disse que era perigoso mover-se. Coloquei-o a salvo, dizendo que se mantivesse quieto, salvei-o para ter mais visões e para me ouvir. Se você tivesse se movido, eles já teriam se atirado sobre você há muito tempo. Não se preocupe, não vão machucá-lo. Não machucarão os criados. Foi apenas ver que eu sou esberrar daquele jeito. Meus bichinhos não são bonitos, pois vêm de lugares onde os padrões estéticos são muito diferentes. Eu quase os vi, mas soube como parar. Você é curioso? Sempre soube que você não era um cientista. Tremendo, hein? Tremendo de ansiedade para ver as últimas coisas que eu descobri. Por que não se morre, então? Cansado? Bem, não se preocupe, amigo, pois elas estão vindo. Olhe, olhe. Amaldiçoado, olhe. Está bem em cima do seu ombro esquerdo. O que falta contar é bem pouco, e você talvez já tenha sabido por meio de jornais. A polícia ouviu um tiro na velha casa de Tillinghast e nos encontrou lá. Tillinghast morto, e eu inconsciente. Prenderam-me porque o revólver estava em minha mão, mas soltaram-me dentro de 3 horas, pois descobriram que foi um AVC que acabou com a vida de Tillinghast, e viram que meu tiro tinha sido disparado contra a máquina perversa, que agora jaz irremediavelmente destroçados no chão do laboratório. Não contei muito do que vi, pois temi que o coronel ficasse cético, mas, pela descrição evasiva que dei, o médico me disse que, sem dúvida, eu teria sido hipnotizado pelo louco vingativo e homicida. Quem dera eu pudesse acreditar no médico. Seria bom para os meus nervos se eu pudesse pôr de lado o que agora tenho de pensar sobre o ar e o céu que me envolvem e que estão acima de mim. Nunca me sinto sozinho e confortável, e um senso horrível e arrepiante de perseguição às vezes me invade quando começo a esmorecer. O que me impede de acreditar no médico é apenas este fato,
que a polícia nunca encontrou os corpos dos criados que, segundo dizem, Crawford Tillinghast assassinou. Crawford Tillinghast, o amigo de nosso narrador, acabou morto, teve um AVC. Nesse conto podemos ver o rancor de um homem para com o seu amigo, por conta de uma discussão, que levou ao desejo de vingança, o qual acabou resultando na sua morte, pois o corpo de Crawford Tillinghast não aguentou aquele conjunto de más intenções e sentimentos maldosos correndo por suas veias e tendo como alvo seu amigo de tanto tempo passado. É interessante ver o quão longe podemos ir com a nossa capacidade intelectual e com os nossos esforços quando concentramos-nos em algo. Tillinghast conseguiu, por exemplo, criar uma máquina elétrica que elevava a capacidade de seus utilizadores, fazendo-os despertar e aprimorar seus sentidos que jazem adormecidos, segundo o inventor no conto. Assim as pessoas seriam capazes de ver outros mundos, dimensões de suas criaturas e peculiaridades surreais. A capacidade do ser humano é mesmo incrível, a ponto de ser criadas tantas coisas maravilhosas. Não só na ficção, na vida real é assim, você pode perceber. Mas quando essas coisas são usadas para o mal, mesmo as mais benéficas invenções podem se tornar fatalmente destrutivas. O ser humano é quem tem a decisão de escolher o resultado do uso de seus inventos. Você que ouve ou lê essas palavras, escolha usar a grande capacidade intelectual humana e suas criações para o bem, para fazer a existência melhor para todos, pois o mal só leva ao mal. Você pode pensar que se dará bem, caso faça uma pequena coisa ruim, mas não se engane. O mal sempre volta, e bem pior do que o mal que você fez. Pode até demorar um pouquinho, chegar disfarçado, mas ele sempre chega. Escolha fazer o bem e não se arrependerá, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essa é uma passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 10. E quanto ao rancor, o ódio e a vingança, eles não levam a nada que se queira, apenas a problemas de saúde, preocupações, sentimentos ruins que causam danos aos seus próprios órgãos e pensamentos, prejuízos financeiros e intelectuais, solidão, loucura, insucesso em várias áreas de sua vida e, claro, a morte derradeira. Usemos então a ciência, a tecnologia e todas as capacidades que temos, sejam elas quais forem, sempre para o bem. Perdoe e seja perdoado. Tome uma escolha que te leve a ter uma vida feliz, para que você possa também fazer